Salve, salve, galera! Acabei de chegar da academia agora e vim gravar esse vídeo aqui pra vocês. E eu ia começar o vídeo falando assim, ó. Como é bom começar a semana com notícias boas sobre o Fluminense, né? Esse feriado aí confundiu minha cabeça. Hoje é quinta-feira, não é começar a semana nenhuma, pelo contrário. Daqui a pouco já tem o final de semana, tem jogo do Fluminense. Mas a rodada foi excelente pra gente, né? Aquilo que eu já venho falando sempre sobre a nossa missão no Campeonato Brasileiro ainda não ter terminado, apesar do Flusão já estar classificado para a fase de grupos da Libertadores, a gente ainda pode alcançar o vice-campeonato, né? Terminar o campeonato na segunda colocação, porque o que difere? Você chegar em segundo ou chegar em sexto? Se os times que estão compreendidos entre o segundo e o sexto vão para a fase de grupos da Libertadores. É a grana. Sim, o Fluminense precisa muito de dinheiro. Então, quanto mais próximo do primeiro colocado a gente ficar, mais grana a gente vai receber. Então, aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar que a rodada foi excelente pra gente. Se o Fluminense estava a 6 pontos da vice-liderança, agora ele está a 3. Todos os times que estavam à nossa frente perderam nessa rodada, que são 2, né? Internacional e o arquirrival Flamengo. Então, assim, a gente está muito próximo ainda, claro, precisa vencer os 3 jogos, 100% de aproveitamento. Eu sei que é difícil, mas o Fluminense ainda tem grandes condições e tem grandes coisas a lutar nesse Campeonato Brasileiro, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho aqui nesse vídeo. Deixa eu só me apresentar aqui rapidinho para você. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Se você puder se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você conseguir, eu vou te agradecer bastante. Vou deixar aqui no primeiro link da descrição também o aplicativo OneFootball, que é o aplicativo mais completo de futebol. É impressionante como eu sempre vejo um jogo na TV e fico acompanhando a rodada de diversos campeonatos pelo mundo, tá? Através do OneFootball. Sábado vai ser importantíssimo, a gente tá no Maracanã, para quem vai, para quem não vai assistir de casa, poder assistir o jogo do Fluminense e tá acompanhando os outros jogos da rodada. Porque o Fluminense ainda não depende dele para terminar o campeonato como vice-campeão. Ele depende ainda de tropeços de Internacional e Flamengo. Então nada melhor, caso algum jogo, alguma rodada, os jogos sejam no mesmo horário, você poder acompanhar o Flusão na tela da sua TV ou no estádio e os outros jogos dentro do OneFootball, tá? É de graça, é só você clicar aqui no primeiro link da descrição que você vai baixar e não vai se arrepender, tá legal? Seguinte, pessoal, eu tô achando que na semana que vem eu vou estrear num novo programa aqui no YouTube, que são Os Cancelados. Pra quem não conhece aí, é um programa do Ale Oliveira, o Baran, entre outros participantes lá, que normalmente quem tá lá é porque já foi cancelado, né? E nesse final de semana aí, pra minha surpresa, tentaram me cancelar aí no Twitter, que é a rede social do ódio, né? Com um trechinho de uma live, um recorte de uma live, onde eu respondo um superchat com uma saudação de milico, né? O rapaz que mandou lá é o militar, ele estava de serviço, aí botou de um militar plantonista, ou seja, ele estava de serviço para um militar da reserva. E eu respondi a ele com uma saudação que é muito comum nas Forças Armadas, na Polícia Militar, no Bombeiro, que é pronto para em condições de. Então, quando você está de serviço, o comandante chega, comandante, pronto para em condições de, ou seja, estou pronto para o serviço. É só um cumprimento. Aí tentaram me atrelar que eu estava favorável à intervenção militar, à ditadura militar. Olha isso, cara. Aqui o canal existe há 2 anos, galera, e eu nunca falei sobre política aqui no canal. Não ia ser agora que eu ia falar, tá? Então, só em respeito ao meu público, que pode ficar com uma dúvida, assim, porra, pelo amor de Deus, né? Pai de 2 filhos, tenho a cabeça tranquila, vocês me conhecem há 2 anos, sempre fui um cara do bem. Eu apoiar ou fazer campanha para ditadura militar, intervenção militar aqui no canal, isso não faz o mínimo sentido, tá? Então, assim, não desejo mal ao rapaz que fez isso, pelo contrário, desejo que Deus abençoe a vida dele, ilumine a cabeça dele, para que ele possa ter controle emocional antes de fazer esse tipo de coisa que pode prejudicar pessoas, né? A mim não afetou em nada, tá? Mas pode vir a prejudicar a vida de outras pessoas. Então, desejo tudo de bom para você, rapaz, mas tenha a cabeça no lugar, tá? Porque isso é algo muito sério. Quem me conhece aqui sabe que eu não tenho vinculação nenhuma a nenhum partido político, a nenhum lado político, não faço campanha aqui no canal. Então, só para deixar claro aí que não teve nada de ditadura militar, intervenção militar, eu não me envolvo com política, não gosto de política. Então, só para deixar claro aí, em respeito ao meu público, tá? Se você tiver ficado com dúvida, pelo amor de Deus, isso não faz o mínimo sentido, não tem o menor cabimento. Então agora eu já estou apto para participar dos cancelados, já tenho o telefone do Ale Oliveira, vou entrar em contato lá com ele, porque tentaram me cancelar aí por um motivo que é completamente inexistente, tá legal? Mas vamos falar de coisa boa, que é o assunto principal desse vídeo. O telefone tá tocando aqui, depois eu atendo. Vamos colocar aqui, pessoal, a tabela do... Opa,
tabela do Brasileirão deu erro. Agora sim, a tabela do Brasileirão, primeiro com a pontuação, né? Palmeiras, já campeão, com a derrota do Internacional pro América Mineiro, que foi excepcional pra gente. O Palmeiras se sagrou campeão, mas o Palmeiras também goleou, né? Ganhou o seu jogo ontem aqui na tabela, a gente pode ver aqui, o Palmeiras 4-0 no Fortaleza. Então, o Palmeiras aí 11 vezes campeão brasileiro. Parabéns aí aos torcedores palmeirenses aqui do nosso canal. Internacional vem em segundo, continua na vice-liderança, porém agora a diferença que eles tinham de 6 pontos pra gente caiu para apenas 3, tá? Internacional, que perdeu o seu jogo para o América Mineiro, é o segundo com 64 pontos. O Flamengo, que está de férias já, só vai cumprir tabela no Brasileirão, perdeu para o Corinthians, resultado excelente para a gente também, se manteve aí com os 61 pontos. Fluminense, que com a vitória do Ceará, diante do Ceará fora de casa, também chegou aos 61 pontos, e aí só perde no critério de desempate pro Flamengo aí, no saldo de gols, tá? O Corinthians é o quinto, venceu o Flamengo no Maracanã, é o quinto colocado com 61 pontos. Olha esse equilíbrio aqui, hein? O terceiro e o quarto e o quinto colocado com a mesma pontuação, tá? Se a gente reparar aqui, a gente tem uma vitória a mais do que o Corinthians e temos uma vitória a mais do que o Internacional. Temos o mesmo número de vitórias do que o Flamengo, tá? Isso é para realçar aí a excelente campanha que o Fluminense vem fazendo no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense é o sexto com 54 pontos, venceu o seu jogo também contra o Goiás por 3-2. O Atlético Mineiro, uma campanha realmente muito negativa, digamos assim, para o elenco, para o investimento do Atlético Mineiro, né? É apenas o sétimo, com 52 pontos, e o São Paulo fecha o grupo que vai para a Libertadores em oitavo com 51 pontos. Ou seja, na próxima rodada, vejam isso, hein? O América Mineiro, ele tem mais vitórias do que o Atlético Mineiro. É muito surpreendente isso, né? O América Mineiro tem 14 vitórias e o Atlético Mineiro tem 13, tá? Então, caso de tropeço do Atlético Mineiro na próxima derrota e vitória do América e do São Paulo, o Atlético pode sair do G8 e ficar fora do grupo que vai para a Libertadores, tá? Então, assim, é importantíssimo essa rodada, importantíssimo mostrar essa tabela para vocês aqui. E o que o Fluminense precisa para chegar na última rodada como vice-campeão brasileiro? Ele precisa vencer os seus 3 jogos e precisa, claro, que o Flamengo pelo menos empate um dos jogos. O Flamengo não precisa nem perder, basta o Flamengo empatar um jogo. E para o Internacional é necessário que o Internacional perca um jogo ou empate 2 dos próximos 3, tá? Porque se o Internacional ganhar 2 jogos e perder um, o Fluminense empataria com eles no número de pontos, só que o Fluminense teria uma vitória a mais. O Fluminense aqui, ó, 18-17. Se a gente ganhar os 3 próximos jogos, a gente vai a 21 vitórias. Se o Internacional ganhar 2 e perder uma, ele vai a 19. Então, no critério de desempate, o Fluminense seria o vice-campeão, tá? Então, pra gente ser vice-campeão brasileiro, basicamente é isso. É vencer São Paulo, Goiás e Bragantino, e o Flamengo pelo menos empatar um jogo e o Internacional perder um jogo ou empatar 2, tá? É isso que o Fluminense precisa aí para chegar ao término do campeonato como vice-campeão brasileiro e ganhando a segunda maior premiação que é paga nesse campeonato. Tá? É o que eu falo. Campeão brasileiro só existe um. Foi o Palmeiras. Depois disso, o que você tem como prêmio? Você tem a fase de grupos da Libertadores. Missão cumprida. O Fluminense já está na fase de grupos da Libertadores. Depois, qual é o próximo passo? Ficar na melhor posição possível que não seja de campeão. Que posição é essa? É o segundo lugar. Então, é por isso que a gente está brigando e vai brigar até o fim do Campeonato Brasileiro, até porque, como eu já falei para vocês aqui, é uma cobrança interna da diretoria para a comissão técnica e da comissão técnica para os jogadores e dos jogadores para com eles mesmos, tá? Eles querem vencer os últimos 3 jogos, fazer o Fluminense terminar o campeonato com 70 pontos e aí, dependendo dos outros resultados, ver a melhor colocação possível. E é interessante para eles, tá, galera? Sabe por quê? Dependendo da posição que o Fluminense terminar, os jogadores também recebem uma premiação a mais. O Fluminense já ofereceu uma premiação, todos os times fazem isso, né? Quanto mais bem colocado o clube ficar, maior o valor da premiação que os jogadores recebem. Então, para eles é interessante terminar o mais na frente possível também, porque eles vão ganhar uma grana a mais. E quem não gosta de um din-din, né? O Fluminense precisa, os jogadores também precisam, tirando aqueles que ganham muito.
a maioria dos jogadores dos clubes de futebol espalhados pelo Brasil não ganham um salário tão alto assim, claro, comparado com a gente, né, com meros trabalhadores, eles ganham muito, mas quanto mais dinheiro, melhor, né? Quem tem dinheiro gosta de dinheiro, e quem não tem também gosta. Então, quanto mais na frente possível o Flusão ficar nesse campeonato, melhor para todo mundo, inclusive pra gente. Tá legal? A gente não vai ganhar dinheiro, mas a gente vai ganhar a alegria de ver o Fluminense terminando lá no vice-campeonato e recebendo uma grana a mais e podendo investir num time melhor pro ano que vem. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não deixou o like, deixa agora. Se inscreva no canal. E não deixe de clicar aqui no primeiro link da descrição ou do comentário fixado e baixar o OneFootball, porque você não vai se arrepender. Tá legal? Fique com Deus, pessoal. Até um próximo vídeo, hein? Saudações tricolores.